Bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asot bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Parashá Tazria e Metzorá. Levítico capítulo 14, verso 33 a capítulo 15, verso 15, sexta aliá. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando vierdes à terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, porei chaga de lepra nas casas da terra de vossa possessão. E aqueles de quem for a casa virá e denunciará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como chaga na minha casa. E o sacerdote ordenará e despejarão a casa antes que o sacerdote venha para ver a chaga, para que não fique impuro tudo o que está na casa. E depois, assim, o sacerdote virá para ver a casa. E verá a chaga, e eis que as chagas estão nas paredes da casa, fundas à vista, verdes ou vermelhas, e a sua aparência é mais funda do que a parede. E o sacerdote sairá da casa até a sua entrada e cerrará a casa por 7 dias. E o sacerdote tornará no 7º dia e verá, e eis que se estendeu a chaga nas paredes da casa. E o sacerdote ordenará e tirarão as pedras nas quais está a chaga, e as jogarão fora da cidade em lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, em redor da chaga, e jogarão o pó que rasparam fora da cidade, em lugar impuro. E tomarão outras pedras, e darão ao lugar daquelas pedras, e tomarão outro pó, e rebocarão a casa. E se a chaga voltar e brotar na casa, depois de tirar as pedras, depois de raspar a casa e depois de ser rebocada, o sacerdote virá, e eis que se estendeu a chaga na casa. Ela é lepra maligna na casa, ela é impura, e derrubará a casa, suas pedras, suas madeiras e todo o pó da casa, e os tirará para fora da cidade em lugar impuro. E aquele que vier à casa durante os dias de seu encerramento será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem comer na casa lavará suas vestes. E se o sacerdote vier e vir que não se estendeu a chaga na casa depois de ser rebocada, o sacerdote purificará a casa, porque foi curada da chaga. E para purificar a casa, tomará 2 pássaros, pau de cedro, carmesim e hisopo, e degolará um dos pássaros num utensílio de barro, sobre águas de uma nascente. E tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e o pássaro vivo, e os molhará no sangue do pássaro degolado, e nas águas de uma nascente, e aspergirá a casa 7 vezes, e purificará a casa com o sangue do pássaro, com as águas de uma nascente, com o pássaro vivo, com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. E soltará o pássaro vivo fora da cidade, sobre a face do campo, e espiará pela casa, e será pura. Esta é a lei de toda chaga de lepra e da tinha, e da lepra das roupas e da casa, e da inchação da pústula e da mancha, para ensinar no dia em que forem impuros, e no dia em que forem puros. Esta é a lei da lepra. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que emanar de sua carne fluxo, por ser fluxo, ele é impuro, e esta será sua impureza no seu fluxo. Seja que sua carne deixe vazar o seu fluxo, ou que se retenha a sua carne por seu fluxo, é sua impureza. Qualquer cama sobre a qual se deitar aquele que tem fluxo será impura.
e todo objeto sobre o qual se assentar será impuro. E o homem que tocar em sua cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será impuro até a tarde. E tudo sobre o que cavalgar o que tem fluxo será impuro. E todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. E quem levar todas estas coisas lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e quem levar todas estas coisas lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será impuro até a tarde. E todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem ter antes lavado as suas mãos em água, lavará suas roupas, banhar-se-á em água e será impuro até a tarde. E o utensílio de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, e todo utensílio de madeira será lavado em água. E quando estiver limpo de seu fluxo, quem o tiver contará para si 7 dias desde sua limpeza, para sua purificação, e lavará suas vestes. Banhará sua carne nas águas de uma nascente e será puro. E no 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 filhotes de pombo, e virá diante do Eterno à entrada da tenda da reunião, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um por sacrifício de pecado e outro por oferta de elevação, e o sacerdote expiará por ele diante do Eterno, por seu fluxo. Brit Hadashah, João capítulo 6, versos 8 a 13. Disse-lhe um de seus talmidim, André, irmão de Shimon Kefá: está aqui um menino que tem consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para todos aqueles? Disse-lhes Yeshua: façam com que todo o homem se recline para comer. Havia muita relva naquele lugar e o número de homens reclinados era 5.000. E Yeshua tomou o pão e o abençoou, e distribuiu àqueles que estavam reclinados, e igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando estavam satisfeitos, disse aos seus talmidim: recolham os pedaços que sobraram para que nenhum se perca. E eles se reuniram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos que comeram a partir dos 5 pães de cevada. E aqueles homens que tinham visto o sinal que fizera Yeshua diziam: verdadeiramente, esse é o profeta que viria ao mundo. Mas Yeshua sabia que estavam preparados para vir pegá-lo e fazê-lo rei, e partiu para uma montanha sozinho.